Olá, boa noite. Que bom mais um domingo estar com você aqui, juntos para celebrarmos, adorarmos o nosso Deus. Queremos agradecer a você que está com a gente nesta live. Pedimos licença para entrar na sua casa aí e para que o Espírito Santo possa tocar cada um dos nossos corações. Venha com a gente e vamos celebrar cantando ao nosso maravilhoso Deus. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor um palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche no templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Que bom, graças a Deus, que maravilha louvar ao Senhor. Eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia, eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Em 1 João, no capítulo 4, eu quero ler contigo aí a partir do versículo 7. Primeira epístola ao João, capítulo 4, a partir do verso 7. Assim diz a palavra de Deus: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por ele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós.
Aleluia! É nisto que nós conhecemos a Deus, é que o seu amor se aperfeiçoa em nós através do seu Filho Jesus. E o nosso desejo, a nossa satisfação é que você mais uma vez possa ter esse encontro extraordinário, maravilhoso com esse Deus que vem para mudar a história da sua vida. Papai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus. Louvamos o teu nome por esta noite tão preciosa. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez neste lugar, para que juntos, com aqueles que estão com a gente ali nas suas casas, pudéssemos celebrar, adorar, exaltar, glorificar o nome poderoso do Senhor, ó Pai. Por isso, Deus, que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, tocar as nossas vidas, que o Senhor venha falar com cada um de nós de uma maneira tão linda, tão especial, de uma forma, Deus, em que somente o Senhor tem o poder e a autoridade para fazer isso em nós. Por isso, Deus, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu amor, manifesta a Tua bondade sobre as nossas vidas, que o Senhor continue tratando-nos através do Espírito Santo. Pai, nós queremos levantar aqui um clamor pela vida dos nossos irmãos e irmãs, por todos que estão aí, ó Deus, assistindo essa live, que o Senhor esteja derramando da Tua bênção, abençoando estas pessoas, ó Deus, para que elas possam ser guardadas, amparadas, supridas. Nós pedimos a Tua cura, pedimos a Tua intervenção. Deus, haja poderosamente sobre as vidas de todos nós e continua ministrando, continua falando, continua, Deus, agindo sobre nossas vidas. Nós pedimos isso porque cremos que o Senhor é Deus poderoso e capaz de fazer infinitamente mais do que nós sequer possamos pensar e imaginar. Continua com a gente, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus nesta noite. A escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Está sobre mim, mar de graça sem fim, me envolve em teu amor. Enche o meu coração de tua graça e perdão, me envolve em teu amor. Teu amor transbordando em mim surge como a tempestade, envolve o que sou no teu amor. Fonte sem fim, transforma tudo que há em mim, leva o pecado à salvação, me envolve em teu amor. Teu amor está sobre mim, mar de graça sem fim, me envolve em teu amor. Enche o meu coração de tua graça e perdão, me envolve em teu amor. Teu amor transbordando em mim surge como a tempestade, envolve o que sou no teu amor. Fonte de graça sem fim, transforma tudo que há em mim, eleva o pecado à salvação, me envolve em teu amor.
Aleluia. Glória a Deus, que bom. Nós estamos aí, gente, numa caminhada, estamos refletindo sobre todos os encontros, alguns deles, aqueles que fizeram toda a diferença na história de algumas pessoas, encontros com Jesus. E hoje, mais uma vez, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Marcos, capítulo 10, e eu quero ler contigo aí a partir do versículo 17. Hoje nós vamos refletir sobre o encontro de Jesus com aquele jovem rico, aquele rapaz rico, encontro que também é importante refletir sobre ele. E a palavra de Deus aqui em Marcos, no capítulo 10, versículo 17, até o versículo 22, ele vai dizer: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para ter ou herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Vamos orar? Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito continue falando, nós precisamos que o Senhor continue ministrando, tocando as nossas vidas. Nós pedimos a orientação do Espírito do Senhor para aquilo que nós vamos conversar, refletir, meditar, para que nós possamos sair daqui, Deus, transformados através da palavra do Senhor. Então fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse encontro aqui, o rapaz quer saber a respeito do caminho da vida eterna. Ele quer saber como que ele pode herdar a vida eterna, né? E o texto afirma que o rapaz ele não aceita a proposta oferecida por Jesus, porque ele era uma pessoa muito rica. Ele era uma pessoa abastada financeiramente, ou abastada, né? Ou abastada mesmo, né? É isso aí. Uma pessoa rica, uma pessoa que se garantia, principalmente diante das suas posses, da sua riqueza. E uma coisa muito interessante para a gente começar a refletir é que, quando a gente olha para a história desse garoto, desse rapaz, porque ele era um jovem praticamente, é a história de muitos jovens que estão envolvidos com a riqueza, que estão envolvidos com os bens, agarrado a essas vantagens, a essas garantias dos seus bens. Eles vivem despreocupados e muito mais envolvidos em preocupar-se, principalmente com os seus próprios interesses. Eles estão preocupados com a sua necessidade, com os seus desejos, com as suas paixões. Por isso que, geralmente, essas pessoas, elas não têm interesse nos outros. E aí, nesse encontro aqui, Jesus ele aponta para o aspecto da conversão que deve principalmente ocorrer no relacionamento dos discípulos com os seus bens materiais. Jesus está chamando a atenção dessas pessoas. E para a gente entender um pouco melhor isso aqui, nós precisamos perceber que Jesus ele está novamente dentro de um contexto onde ele está marchando rumo a Jerusalém. Jesus tem uma missão, Jesus tem um propósito, e ele está cumprindo esse seu propósito. Todos nós sabemos que ele está subindo para Jerusalém, ele está indo para ser crucificado, e nós podemos ler isso no capítulo 8, versículo 27, capítulo 9, versículo 30, 33, e aí o capítulo 10, no texto onde nós nos deparamos para meditar nesta noite. E é interessante que Jesus ele está aqui totalmente preparado para entregar a sua vida.
E quando Jesus ele está nessa pegada, nessa viagem, nesse caminhar aí, onde o propósito dele é totalmente entregar, se dedicar, se oferecer pela vida das pessoas, é interessante porque essa atitude aqui de fidelidade e de entrega à missão que Jesus recebe do seu Pai, dá a Jesus também as condições de apontar aquilo que realmente era muito mais importante na vida. É por isso que as recomendações de Jesus, quando nós lemos na sua palavra, ela ecoa para toda a eternidade. As palavras de Jesus, elas não só serviram para aquele contexto onde Jesus estava inserido, onde Marcos estava inserido, mas ele serve para todo o contexto da realidade do cotidiano das nossas vidas. Jesus aqui, ele está preocupado e ele se importa com cada época. E reconstruir o reino de Deus é para Jesus o recomeço e a prioridade muito mais importante na história da vida de qualquer ser humano. É por isso que Jesus ele começa nessa caminhada a transformar a realidade dos fatos de muitas pessoas, quando essas pessoas elas são confrontadas com a realidade do reino de Deus. E mais uma vez, nós vamos perceber nesta história, Jesus ele desafiando as nossas vidas. Não só apenas a vida desse rapaz, mas a vida de todos nós que queremos e desejamos estar envolvidos, que desejamos ter esse encontro, ter esse relacionamento, ter esse envolvimento tão profundo e tão intenso com a pessoa de Jesus. E aí quando nós vamos olhando para o texto, nós notamos aí no versículo 17 a 19, que Jesus, ele começa a principiar, a dar ali um princípio, os valores daquilo que seria realmente importante com relação a essa questão de herdar a vida eterna e também do cumprimento dos seus mandamentos. E aí quando nós lemos, por exemplo, o versículo 17, nós vamos perceber que esse rapaz, ele chega na presença de Jesus e ele já, com toda a sua característica, com toda a sua devoção, de uma maneira que ele já conhecia e estava acostumado, ele se ajoelha diante do Senhor e ele começa a dizer para Jesus: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Esse garoto aqui, como todos os garotos, como todos os jovens, ele também tem questionamentos para a sua história, ele também tem questionamentos para a sua vida. Ele quer saber como que ele pode continuar, ou como ele pode ter uma vida totalmente voltada, uma vida inclinada, uma vida dedicada na experiência do relacionamento com Deus. É interessante isso aqui. Mateus vai dizer que esse personagem de Marcos que nós estamos estudando é literalmente um jovem. Uma pessoa que está na flor da idade, que tem muitas coisas para experimentar ao longo da sua história. E o desejo que ele tem aqui, um desejo legítimo, um desejo interessante, primeiramente é se envolver com o Mestre, é se envolver com Deus, para que ele possa experimentar uma vida completa, uma vida com sentido. E é por isso que Jesus, ele responde aqui bruscamente a pergunta desse garoto. Jesus vai dizer no versículo 18, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser apenas um, e esse um é Deus. Jesus, ele está desviando aqui a atenção de si mesmo para Deus. Pois o que importa para Jesus é fazer a vontade do seu Pai, é revelar o projeto de Deus, significar os valores do reino de Deus. É por isso que Jesus, ele tira a atenção para ele, e ele já começa confrontando esse garoto, dizendo: olha, a coisa mais importante na nossa experiência de viver é fazer a vontade de Deus. E aí quando você lê o versículo 19, e eu convido você para isso, Jesus vai afirmar isso para ele, vai
vai afirmar o que significa essa vontade de Deus, esse mandamento de Deus que precisa ser cumprido na nossa experiência de vida. E aí Jesus questiona ele: olha, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. O rapaz aqui, ele tinha perguntado a Jesus a respeito da vida eterna. Se você notar muito bem aí no versículo 19, você vai perceber que a resposta de Jesus, e Jesus faz isso aqui propositalmente, Jesus ele leva esse garoto a refletir a sua conduta de vida, e ele vai dizer para ele, lembrando os mandamentos, principalmente mandamentos relacionados ao nosso envolvimento com as pessoas. Jesus ele não cita os 3 primeiros mandamentos, como por exemplo, não adorar a ídolos. Jesus ele vai diretamente nos mandamentos que tem a ver com o envolvimento relacional. Jesus está preocupado principalmente com a intenção e o interesse desse garoto. Menino, que esse jovem, ele está totalmente voltado para a satisfação dos seus próprios desejos. E que essa pergunta, que ainda possa ser legítima, Jesus sabe que ela está carregada de segundas intenções. É por isso que Jesus ele aproxima essa conversa com esse garoto, lembrando que era muito importante que ele abrisse mão dos seus próprios interesses e passasse a cumprir os mandamentos de Jesus, principalmente voltados ao relacionamento com as pessoas. Porque se tem uma coisa, querido, que nos afasta principalmente do outro e das suas necessidades, é quando nós nos garantimos naquilo que nós possuímos. Quantas pessoas, elas vivem desfazendo das pessoas, porque a experiência da garantia das suas vidas é o bem que elas possuem. Os mandamentos? Essa é uma pergunta que eu faria quando eu leio esse verso. O rapaz aqui, quando você nota o versículo 20 que nós estamos refletindo, ele responde que observa os mandamentos desde a sua adolescência. É interessante, é curioso, porque o rapaz, ele tinha perguntado pelo caminho da vida. Ele questiona Jesus sobre a questão da vida, da plenitude da vida, do sentido da vida. E o caminho da vida
ela sempre continua sendo fazer a vontade de Deus, que está expressa, inclusive, nos seus mandamentos. É por isso que, quando a gente observa aqui essa cena da conversa do versículo 20, você vai perceber claramente que esse jovem aqui, ele servia, ele cumpria, ele vivia esses mandamentos. Mas ele não sabia para que serviam esses mandamentos. É por isso que Jesus está lembrando a ele que era importante que ele, antes de qualquer coisa, entendesse o sentido desse mandamento. Quando eu olho para essa cena aqui, eu fico me perguntando e me questionando que há muitos de nós que estamos vivendo dessa maneira. Há muitos cristãos que não sabem para que serve a sua vida, não sabem para que serve ser cristão. Há muitas pessoas que estão nas nossas comunidades, estão vivendo a sua religiosidade, estão vivendo a sua tradição, muitas vezes nasceram nesse meio e nem sequer têm uma experiência autêntica e profunda, como esse garoto aqui, que conhecia toda a regra, mas não havia nenhum envolvimento profundo e intenso com isso. Isso aqui é um risco que nós corremos, principalmente quando a nossa vida ela está voltada para a satisfação do nosso desejo pessoal. Quando nós estamos muito mais preocupados em ter as coisas, em possuir as coisas, e em investir nas coisas, do que propriamente no nosso relacionamento com Deus. Há muitas pessoas dentro das nossas comunidades que estão perdidas, vazias, porque não estão envolvidas num relacionamento profundo com esse Deus. E isso aqui me preocupa. E é realmente isso que está acontecendo na vida desse garoto. Nós precisamos tomar cuidado com a maneira como nós estamos encarando o nosso relacionamento com Deus. Eu sei que o nosso dia a dia, eu sei que na nossa vida diária, no nosso cotidiano, há tantas coisas com que nós muitas vezes nos preocupamos, mas nós precisamos ter consciência que a prioridade da nossa caminhada, da nossa experiência de fé, deve ser um envolvimento profundo com Deus. Nós não podemos nos perder nessa loucura da vida cotidiana, nesse dia a dia, nessa coisa maluca de acharmos que a vida é apenas ter as coisas. Nós precisamos buscar sentido para a nossa vida. Nós precisamos buscar razão para a nossa experiência de viver. E eu não estou falando apenas para você que está distante de Deus, mas eu estou falando também para nós que estamos muitas vezes tão envolvidos nesse ativismo religioso, que não nos permite muitas vezes nos envolvermos tão profundamente com Deus. É por isso que nós precisamos enxergar muito mais além do que nós estamos acostumados a ver. Porque se tem uma coisa que nós muitas vezes corremos riscos, é que nós podemos ser sim reféns das circunstâncias que nos cercam. E quando nós nos tornamos reféns das circunstâncias que nos cercam, nós perdemos a razão de existir, como esse jovem perdeu. É por isso que quando nós partimos para os versos 21 e 22, nós percebemos que partilhar os bens é caminho, ou é o caminho especialmente, é o caminho de uma vida que agrada ao coração de Deus. E principalmente quando nós fazemos isso diante daqueles que mais precisam. Jesus, quando olha para esse garoto, versículo 21, a palavra de Deus aqui vai dizer que Jesus não só encarou esse garoto, mas ele encarou com amor. É assim que Jesus nos olha, é assim que Jesus nos encara. Você pode até disfarçar, você pode até tentar me enganar aqueles que estão ao seu redor.
Mas quando Jesus nos encara, quando Jesus olha para nós, e o seu olhar é um olhar tão profundo, é um olhar que vai na alma de cada um de nós, e é dessa maneira que Jesus ele olha para esse garoto, e ele olha com uma intensidade de amor tão grande. E aí Jesus vai dizer para ele: olha, falta somente uma coisa para você. Tem algo faltando. Você precisa vender tudo que você possui e dar o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois você vem e segue-me. Meu Deus, quando eu me deparo com essa fala de Jesus, eu percebo quanto que Jesus conhece o nosso coração. Porque quando nós olhamos para essa cena, Jesus sabe qual é a intenção daquele garoto. Como Jesus sabe qual é a intenção das nossas vidas. Jesus sabe por que nós estamos aqui. Jesus sabe porque o Henrique e o Hugo estão filmando, mexendo com a técnica. Jesus sabe qual de fato é a verdadeira razão que nos motiva a estarmos aqui. Jesus levanta todos os dias de manhã e Ele sabe qual é a intenção do seu coração ao caminhar durante a sua vida todos os dias. É por isso que a observância dos mandamentos, ela é apenas o primeiro degrau de uma escada que vai muito mais longe e muito mais alto. Jesus, ele pede muito mais. E quando eu digo que Jesus pede muito mais, eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de bens. Porque não é isso que Jesus quer de nós, embora muitas vezes Ele venha pedir isso para você ou para mim. Mas o que Jesus quer de nós é que nós sejamos pessoas totalmente desprovidas de nós mesmos. Jesus fazendo entender que quando nós observamos os seus mandamentos, Jesus ele prepara-nos para uma consciência de que nós precisamos abrir mão totalmente de nós mesmos em favor do outro. Jesus ele pede muito mais, porque ele pede com muito amor. Porque quando eu estou fazendo algo, qual é a intenção daquilo que eu estou fazendo? É por isso que Jesus, quando olha, ele penetra a nossa alma com o seu olhar. É porque Jesus, ele conhece o profundo da intenção de cada um de nós que estamos aqui. É por isso que quando você nota o versículo 22, o texto vai afirmar que diante disso, esse garoto ficou abatido. E o texto também vai afirmar que ele se afasta totalmente triste, porque ele tinha muitas riquezas. Esse verso ele é muito mal compreendido. Há muitas pessoas usando esse versículo para dizer que ninguém pode ser rico. E em nenhum momento Jesus está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é que quando a riqueza, ou o desejo da riqueza ocupa o nosso coração, e o nosso olhar, a nossa percepção de viver, é porque a pessoa já não consegue perceber o sentido da vida, e o sentido do evangelho do Cristo, do reino de Deus. E o que Jesus está dizendo para nós aqui, é que quando nós partimos da ideia, quando nós caminhamos pela prerrogativa de que a nossa vida, ela precisa estar ocupada com a questão da materialidade, é porque nós perdemos o sentido dela. Quando o seu dinheiro é sua prioridade de viver, quando trabalhar está acima de todas as coisas, inclusive acima da sua família, acima daqueles que você diz que ama, é porque você perdeu o sentido da vida. Quantas pessoas possuem tanta coisa financeiramente, mas não possuem paz, não possuem alegria, não têm tranquilidade de vida, porque a vida perdeu o sentido.
Esse garoto aqui, ele tinha observado os mandamentos, mas sem entender o porquê da observância, uma vida sem sentido. Só Deus mesmo para nos ajudar nesses momentos. Só Deus para nos tirar dessa condição, porque para Deus nada é impossível. É por isso que nós precisamos nos aproximar diante de Deus com o nosso coração totalmente rendido. Nós precisamos nos aproximar de Deus, renunciando a nós mesmos e a tudo que nós possuímos. E quando eu digo renunciar, é não colocar todas aquelas coisas, bens, famílias e tudo que possuímos, como prioridade acima de Deus na nossa vida. E esse é o convite que Jesus está fazendo para nós aqui nesta noite. E eu quero concluir aqui a nossa reflexão dizendo isso. O mandamento de servir a Deus, presta muita atenção no que eu vou dizer. O mandamento de servir a Deus está intrinsecamente ligado à maneira como eu me dedico ao outro. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo do outro e das suas necessidades. É isso que Jesus está dizendo para nós. Nós não podemos viver à deriva de uma religião. Nós não podemos. A nossa proximidade com Deus precisa fazer sentido. A vida precisa ter sentido. A nossa fé em Cristo, ela nos possibilita amar a Deus no outro. É no outro, quando eu me importo com as suas necessidades, quando eu enxergo Ele ao meu redor, quando eu vejo a condição em que essas pessoas ao meu redor estão vivendo, e eu me importo, eu me preocupo, eu me dou. Irmãos queridos, nós não podemos viver na espiritosfera, essa coisa de que Deus está lá em cima e nós vamos para lá, e aí a gente viaja nessa coisa de ficar lá zen, e como os, sei lá, retardados, alienados. Jesus está nos chamando para um compromisso sério, um compromisso onde nós não podemos ter um encontro com esse Deus. Nós não podemos, na pessoa de Jesus Cristo, e não sermos desapegados das nossas riquezas, que ocupam o nosso ser, nos tornando pessoas insensíveis, egoístas. Que cristandade é essa? Que cristianismo é esse? Onde eu só olho para o meu umbigo, onde eu só olho para mim mesmo, para a minha necessidade. Jesus está chamando você e eu para um encontro onde nós somos formados, e ao sermos transformados, nós nos tornamos tão parecidos com Ele, ao ponto de que, se for necessário, nós vamos entregar a nossa vida por aqueles que estão ao nosso redor. Não dá para ter uma experiência com Cristo e continuarmos vivendo uma vida medíocre, voltadas apenas para nós mesmos. Preocupados apenas com as nossas riquezas. E é nesse encontro com Jesus que nós somos desmantelados, desestabilizados para a experiência de uma nova vida. E eu convido você para isso. Eu convido que você venha ao encontro de Cristo, que você traga as suas coisas, que você traga os seus valores, que você traga os seus bens, e que você coloque tudo aos pés da cruz, e diga: Senhor, eu quero que o Senhor use a minha vida, e tudo que eu sou e tenho, para que teu nome seja glorificado, seja adorado, seja exaltado, principalmente através da minha experiência com o outro. Essa canção fala sobre isso. E eu convido você para que você faça essa oração, para que você adore ao Senhor,
mas entregue a sua vida, aonde você está aí, e diga: eu quero, Senhor, eu não quero chegar na tua presença, eu não quero viver uma vida sem sentido, e eu não quero ter que não poder abrir mão das minhas coisas, porque se uma coisa é certa, e se tudo que eu possuo é bom, é porque o Senhor me deu para que eu pudesse abençoar a vida daqueles que estão ao meu redor. Abra mão da sua própria vida e viva a sua vida a partir da experiência do Cristo, que ama você e se importa contigo. Não há ouro, bens, nem riquezas também que me afastem do teu coração, nem amor a alguém poderá me afastar de ti. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre a ti eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, me humilharei diante da tua glória. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. Pai, é isso que nós desejamos, Senhor, nesta noite, neste momento, neste encontro, Deus, onde nós estamos na tua presença, onde nós estamos frente a frente com o Senhor, como esse jovem. Pai, nós precisamos que o poder do teu Espírito, a unção do teu Espírito seja capaz de nos transformar, Pai. Deus, que o Senhor venha nos trazer a consciência de que o Senhor precisa ser a vontade prioritária de cada um de nós. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, Deus. Pai, talvez há muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, há muitas pessoas, Deus, que estão vivendo tão distante do Senhor, estão tão envolvidas com tantas coisas, estão preocupadas com o dinheiro, estão preocupadas com o alimento, estão preocupadas com vestimenta. Deus, a tua palavra diz que nós não precisávamos e nem precisamos nos preocupar com estas coisas, porque o Senhor, Deus, veste os lírios dos campos, o Senhor alimenta os passarinhos do céu, e o Senhor diz que nós somos muito mais valiosos que eles. O Senhor disse que nós não teríamos e não passaríamos necessidade, Deus,
Por isso, Pai, aponta-nos uma direção, resgata-nos diante dessa alienação, desse envolvimento, Deus, onde nós colocamos tudo como prioridade, menos o Senhor, meu Pai. Tenha misericórdia de nós. Deus, em nome de Jesus, resgata-nos. Deus, tira-nos desse lamaçal, desse vazio, dessa vida que não faz sentido e que cada vez mais tem nos distanciado do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nos liberta do consumismo, Pai. Nos liberta, Deus, dessa vida desenfreada em que nós precisamos nos satisfazer gastando dinheiro, trabalhando mais do que aquilo que é necessário. Deus, em nome de Jesus, nos dê uma vida equilibrada no Senhor, que nós possamos viver uma vida com sentido, Pai, mas não nos permite continuar, Deus, escravos, como nós estamos sendo muitas vezes. Pai, que a prioridade, que o Teu reino, como diz a Tua palavra, seja de fato, Deus, aquilo que mais importa em cada um dos nossos corações. Que nós possamos buscá-lo em primeiro lugar, Deus. Que nós possamos ter prioridade em fazer a obra do Senhor, em conviver, Deus, em experimentar no relacionamento com o outro, a experiência do Senhor em nós também. Por isso, Deus, tenha misericórdia, Deus. Não nos deixe ficar alienados, perdidos, vazios, numa vida tão hipócrita e tão sem sentido que nós muitas vezes estamos vivendo, Senhor. Nos afasta, Pai, nos afasta dessa condição em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por tudo que nós pudemos desfrutar nesta noite. Obrigado, Senhor, pela presença do Senhor, porque nós viemos aqui para celebrar, nós viemos aqui para adorar, nós viemos aqui para cultuar o Teu nome, mas o Senhor ainda assim nos presenteia com o Teu dom, com o Teu Espírito, Pai, falando aos nossos corações. Por isso, continua com a gente, Deus. Continua com cada um de nós, que nesta semana nós possamos viver, Deus, cada vez mais próximos do Senhor, que nós possamos cada vez mais desejar a proximidade contigo, o relacionamento com o Senhor. Nos aproxima da Tua presença, meu Pai, e tenha misericórdia de nós, por favor. Esteja com a gente nesta semana, Deus, e não nos permita perdermos o foco, perdemos a razão da nossa vida. Não nos permita, Deus, que nada neste mundo venha nos afastar do amor do Senhor que está em nós. Continua com a gente, Deus. É o nosso desejo, Pai. E é assim que nós queremos viver, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa semana. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, e que Ele esteja contigo aí durante todo esse tempo. Deus ama você, Ele se importa com a sua vida, você pode ter certeza disso. Um abração, Deus contigo, tamo junto. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sigo em Teus braços, eu encontro a salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti.
salvação. Tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos,